Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Graças ao bom Deus por estarmos juntos outra vez aqui no programa A Voz da Profecia, e que a luz da glória de Deus conduza você por um caminho de paz, de alegria e de esperança, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu disse outro dia que o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías introduz e resume o conteúdo de toda a obra. O livro, apesar de ter sido escrito por um homem, é claro, é mensagem divina. E a mensagem é basicamente apresentada em Isaías em duas direções: advertências quanto ao pecado de Israel e suas lamentáveis consequências, e repetidos convites ao arrependimento, revelados por um Deus gracioso e perdoador que tem prazer em restaurar os humildes e lhes abençoar. Portanto, o livro do profeta Isaías, ele é basicamente formado dessas duas categorias de mensagens. Primeiro, advertências quanto ao pecado. E são muitas advertências. E dentro desse contexto de advertências quanto ao pecado, o profeta apresenta as lamentáveis consequências da escolha errada do povo. Porém, a parte que mais sobressai no livro do profeta Isaías é exatamente formada por convites ao arrependimento, mostrando que nosso Deus, sim, tem prazer em perdoar os pecadores. Deus tem prazer em perdoar e restaurar a vida daqueles que se humilham na sua presença, reconhecendo, confessando, admitindo seus pecados, buscando perdão e poder para uma vida nova. Eu quero ler agora Isaías, capítulo 1, versos 18 a 20. Ouça que lindo isso aqui. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus diz ao seu povo: a despeito de ser um povo rebelde e difícil, venham e vamos discutir a questão, vamos conversar. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate ou como o carmesim. Escarlate e carmesim eram de um vermelho vivo e brilhante. Eles se tornarão brancos como a neve. Eles se tornarão como a lã. Se vocês, diz Deus, estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Ou seja, se vocês se submeterem à minha palavra, seguirem os meus caminhos, viverem em obediência, o fruto da obediência.
será uma vida de alegria e de bênçãos. Mas, Deus diz, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja que Deus anuncia as consequências inevitáveis da desobediência, da transgressão, do pecado. O resultado, dor e destruição, porque eles perderiam a bênção da proteção divina. Se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. No entanto, lembre-se, a ênfase está no convite ao arrependimento e salvação. Venham e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Deus convida para uma conversa com liberdade e franqueza. Ele não é um tirano arbitrário, mas um pai amoroso. Que demonstração encantadora da graça divina! O pior pecador pode encontrar conforto e esperança nessa promessa. Pensando no Novo Testamento, palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou numa outra versão, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Você percebe que a mensagem da graça de Deus permeia toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse. Nosso Deus é um Deus gracioso, amoroso, perdoador. Eu gosto de pensar e dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. E talvez você esteja me ouvindo agora e pense assim: pastor, você diz isso porque não me conhece. Não sabe quanta coisa errada eu já fiz e ainda tenho feito. Amigo, amiga, mesmo sem conhecer você, mas conhecendo o nosso maravilhoso Deus, eu posso lhe assegurar, há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida. Para Deus não existe caso perdido. Todos os pecadores são filhos queridos e amados. Há perdão para todos quantos queiram. O prazer de Deus não é condenar, o prazer de Deus é perdoar e salvar. O Senhor quer que seus filhos vejam os benefícios da obediência e os males causados pelo pecado, pela transgressão. No entanto, o pecado pode ser perdoado e vencido, pode ser erradicado, banido por completo, para que o pecador desfrute o prazer de viver em santidade. Em nome de Jesus, acredite, as pessoas verdadeiramente felizes nesse mundo são aquelas que vivem em santidade. Viver em santidade significa viver unido àquele que é santo. Louvado seja o Senhor. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver
você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Como é preciosa, Senhor, a Tua palavra. Como é bom saber que o Teu coração está aberto para receber os pecadores, perdoá-los e restaurá-los para uma nova vida. Uma vida de paz, de alegria, de liberdade, de esperança, de segurança no Senhor. Ó Deus, recebe-nos agora, Pai. Eu oro por todos que estão orando comigo, em especial aqueles que se sentem mais indignos. Que o coração deles permaneça sendo sensibilizado por Tua palavra, pela obra do Espírito Santo, e que todos nós nos voltemos para o Senhor, a fim de que a Tua graça nos cubra, nos envolva e nos salve. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.